só no fim é que se recebe os agradecimentos, e nós estamos a fim, é que conseguimos ter nesta sala e nos pavilhões atletas de 10 anos aos 8. É uma experiência fantástica. Eu, com a minha experiência de basquetebol, tenho a primeira vez que a tenho. Já tive só com atletas, só com equipas, com um grupo tão vasto, de 10 aos 18 anos, é a primeira vez. Portanto, também vou recordar, pelos poucos anos que me faltam, e vocês têm mais alguns à frente, irei sempre recordar este momento fantástico de basquetebol. Portanto, vamos começar agora as perguntas, estejam preparados. O Pedro Paiva fez, e o Diogo, um trabalho fantástico, foi pô-los a bolar as perguntas. E, portanto, a primeira pergunta é da Maria Camilo, e vai perguntar a Mariana, em que equipas é que jogou? Atenção que isto tem que ser rápido, não pode ser todo. Era rápido, com essa pergunta logo é difícil. Eu comecei a jogar basquete aos 8 anos, comecei a jogar no António Aroso, não sei se vocês conhecem. Joguei 6 anos no Aroso, depois joguei no ano de Guifões, no ano académico, 4 anos de CPN, depois Póvoa, depois Jogueira, depois Espanha, depois Vagos, depois Algés, depois Guimarães, CPN novamente, portanto acho que não esqueço nenhum. Mas sim, corri praticamente quase todos os clubes do norte do país, passando pelo estrangeiro, e essencialmente foi isso. Póvoa também. Estão a ver quem tem o gosto pelo basquete, o trajeto que faz todo mundo. Sim. Ricardo, qual foi o teu percurso até hoje, então, também como treinador? Eu comecei, eu fui a primeira vez treinador, eu treinei mini-basquete no Sport Algés da FUN, portanto comecei como jogador e como treinador, em Lisboa. Do Algés fui para o Cabo Madeira, do Cabo Madeira para os centros de alto rendimento da Federação, depois para o Iliab no clube Liga Masculina, depois Cáceres em Espanha e agora Zamora, em Espanha. E selecionador de jogar? Eu comecei com as seleções em 2005 como adjunto em sub-18, em 2005. E a seleção sénior estou desde o verão de 2010. A pergunta 2, da Clara Gonçalves e Pedro Silva, diz, agora para o 3 por ordem, quando é que a paixão pelo desporto apareceu? Nesses caminhos todos, houve um clique, em que momento é que vos apareceu este clique da paixão pelo desporto? Posso começar eu, enquanto jogadora. Eu nasci com o basquete por causa da minha irmã mais velha, ou seja, a minha irmã jogava e eu comecei a ver os treinos e também automaticamente quis experimentar. E a partir do momento em que experimentei, eu sempre fui muito ligada ao desporto, sempre gostei de jogar futebol, basquete, vôlei, jogava tudo que tinha uma bola e eu estava a jogar. Mas a paixão pelo basquete, aos 8 anos, acho que assim que peguei numa bola e comecei a mexer na bola e comecei a treinar e a ter o gosto pelo treino, foi quase que automático. Portanto, para mim, foi aos 8 anos foi quando eu comecei a jogar. Eu aos 8 anos já sabia o que era basquete. Eu fiz ténis, fazia outros desportos. O basquete, eu comecei tarde. Comecei tarde a jogar basquete tarde, 14 anos. E fui ao basquete porque um amigo da escola disse que na altura não era diferente. Os clubes recrutavam, tinham dias de abriam para virem pessoas fora, experimentar, se gostavam, ficavam. Portanto, os desportos coletivos, eu já levo uma idade, tinhas que ser recrutado, ou seja, nós tínhamos que ir à prova e ou gostavam de nós e ficávamos ou não. Também não se pagava na altura, era diferente. E portanto havia um amigo meu que tinha definido, quando nós tínhamos 14 anos, que ele ia experimentar. Não queria ir sozinho, havia muito para ir com ele. E eu realmente, como fazia outros desportos, mas basquete nunca tinha feito, disse, está bem, então vai lá, eu vou contigo, tu deixas sozinho, era um sábado de manhã, e eu fiquei na equipa e ele não, portanto ele nunca mais saiu do basquete, desde essa altura nunca mais deixei o basquete, desde os 14 anos, como jogador ou como treinador, nunca mais deixei o basquete. Mas pronto, o desporto para mim nasceu na natação, no ténis, fiz outras coisas antes de chegar ao basquete. A Liliana Cruz pergunta, Ricardo, como é ser selecionador português? É um orgulho. É a primeira grande frase e a primeira ideia que é um orgulho. Representar a seleção, representar o nosso país é um orgulho. É uma sorte que custa muito trabalho, mas depois de realmente termos a sensação do que é difícil de descrever, porque é termos a consciência de que fazemos parte de um grupo muito pequeno. Poucas pessoas têm a oportunidade de representar o país, no que for, no basquetebol, mas noutra coisa qualquer. Quando nós estamos a representar o país, quando nós somos como o português, um dos melhores portugueses a fazer qualquer coisa, tem que obrigatoriamente nos orgulhar. Acho que, infelizmente, somos um povo
que ligamos pouco à história, não é? Nós nunca nos lembramos que houve gente que teve que morrer para termos uma nação, que houve gente que teve que se sacrificar para ter uma bandeira, houve gente que lutou para termos um hino, e portanto somos uma entidade, como um país, que a maior parte de nós herdamos sem ter consciência do que custou, mas custou muito. Custou muito, e vocês agora com o ouvinte das guerras e tal, a possibilidade de haver países que podem perder a identidade, que de repente podem deixar de ter bandeira ou de deixar de ter hino, porque outro país pode tomar conta deles. Nós, para que isso não acontecesse, tivemos que lutar muito nos nossos antepassados. Portanto, hoje, sempre que represento a seleção, a primeira coisa que eu sinto é o orgulho. Com o orgulho vem uma coisa que não se separa, que é a responsabilidade. Se nós temos orgulho de algo, temos que ser responsáveis por esse orgulho. E isso obriga-nos a dar a nossa melhor versão, obriga-nos a dar o nosso melhor. Portanto, acima de tudo, o que eu sinto são estas duas coisas. Muito orgulho em ser um selecionador, em poder representar, lutar para que o nome português fique bem visto, e com essa luta vem uma responsabilidade muito grande, que é um esforço muito grande de representar sempre o melhor possível. Portanto, eu diria que é isso mesmo, orgulho e responsabilidade. Mariana, como é que te sentiste na primeira internacionalização? Nervosa. Nem sei se tenho muita consciência disso. Tive alguns momentos, quer a nível de seleção, quer a nível de clube. Também tive a oportunidade de jogar competições europeias e jogar fora ou jogar contra outras equipas do estrangeiro é sempre é diferente. Uma pessoa tem uma sensação diferente, mas muitos nervos, obviamente. Na primeira internacionalização, aquilo que se sente é muitos nervos, muita ansiedade, muita vontade. Sempre fui uma jogadora com muita vontade, mas acima de tudo muito nervosismo. Sim. A Leonora Caló, sempre pensaram levar o basquetebol a nível profissional? Eu fui criando objetivos enquanto jogadora, mas sempre a curto prazo, ou seja, nunca fui uma jogadora de ambicionar muito ao ponto de achar que ia ser jogadora da WNBA, mas tinha objetivos a curto prazo, como a ansiedade de ir a uma seleção distrital, na vossa idade, mais tarde ir a uma seleção nacional, de ser chamada até para o centro de alto rendimento. Sempre foram coisas que me foram, porque nós vemos as pessoas da nossa idade, as pessoas mais próximas da nossa idade, a quererem atingir, é aquilo que nós queremos e ambicionamos também atingir. Portanto, esses foram os meus objetivos ao longo da minha carreira, digamos assim. Foram esses objetivos, ir à seleção distrital, depois ir à seleção nacional, pertencer a um centro de rendimento. Foram essas as questões que me foram movendo enquanto jogador. Obviamente que depois, quando uma pessoa atinge uma idade mais júnior, o pertencer ao plantel sénior, o chegar a uma equipa de liga, pertencer à equipa da liga e ter minutos a jogar na liga, isso são tudo questões que depois, com o nível que uma pessoa vai buscando, não é? Porque o facto de mudar de equipa também tem a ver com o facto de ir buscar maior competição, ou seja, mais obstáculos, mais desafios, porque obviamente que uma pessoa estando numa equipa, e eu falo por mim, fui sempre à procura de equipas que estavam a lutar por alguma coisa, com algum objetivo enquanto equipa, seja a nível distrital, seja a nível nacional, e a partir daí eu buscava esses objetivos, ou seja, ter mais minutos, ter mais tempo de jogo, ter um papel dentro daquilo que era a equipa. Ricardo, sempre pensaste levar o basquetebol a nível profissional? Há duas formas de levar a vida. Vocês são muito jovens, vão perceber isto mais cedo ou mais tarde. Um pode ir à procura de segurança ou de paixão. Na vida é uma escolha que vocês vão ter que tomar muitas vezes. Eu, quando decidi ser treinador profissional, saí a perder financeiramente. Por exemplo, tinha um trabalho, trabalhava noutra área e de repente alguém me oferece a ir para a Madeira só fazer basquete. Eu não ia fazer mais nada. Eu ia, pela primeira vez na minha vida, eu tinha 27 anos, só fazer basquete. E é uma decisão louca. Um país como o português, onde há tão poucos lugares para ser treinador profissional, decidir isso é escolher a paixão. E eu escolhi a paixão. E levo 18, 19 anos de treinador profissional. E levo 19 anos apaixonado pela minha profissão. Nem sempre é segura, nem sempre é fácil,
mas o meu dia a dia é muito fácil, porque eu só faço o que eu gosto. Então, eu não sei se escolhi. Eu escolhi quando pude escolher. Nem sei se toda a gente tem essa oportunidade. Quando eu tive a oportunidade de escolher, eu disse, mesmo a perder, eu vou fazer o que eu mais gosto. E até hoje funciona bem, porque me sinto uma pessoa feliz também por isso. A Rita Rochinol pergunta, Ricardo, o que mais procuras e valorizas nas atletas enquanto selecionador nacional? Sim, é essa parte que não difere muito. A primeira, quando me perguntam que tipo de jogador é que eu gosto, treinável. Um jogador treinável. O jogador treinável é um jogador que tem a capacidade de ouvir, perceber e tentar fazer. Reparem que eu disse tentar fazer. Não disse conseguir fazer. Portanto, a primeira grande premissa para um jogador diferente dos outros não é se é poste, bate ao extremo, não é se marca pontos, faz assistências ou põe a bola entre as pernas. É qual é o seu nível, até quanto é que ele é treinável. Um jogador treinável para mim é a primeira grande premissa para poder trabalharmos juntos. O jogador tem que ser treinável. Depois, a segunda é compromisso. Qual é o nível de compromisso que o jogador tem para com a sua tarefa do dia a dia, neste caso do treino. Se é um jogador treinável e com níveis de compromisso alto, quer dizer que em cada 10 treinos, 9 está comprometido com o treino e quer treinar bem, essas são as duas coisas que eu mais procuro num atleta, seja ao nível do clube ou ao nível da federação, neste caso da seleção. Ser treinável e compromisso alto são as duas coisas mais importantes. Tudo o resto é construir coisas em cima da água. Uma casa em cima da água, curiosamente a água começa a ir e a casa vai. Tudo o que não é treinável, não tem nível de compromisso, não dura muito tempo. Nem no basquete, nem nada, na minha opinião. Mariana, como é que te lidavas com a opinião dos outros em relação ao teu jogo? Boa pergunta. Nas redes sociais, no momento de rede social, não há melhor pergunta. Mas na minha altura, apesar de ser old school, na minha altura também ainda não havia redes sociais. Portanto, mas havia sempre a opinião de bancada e de corredor. Sempre, eu tenho uma coisa, ao contrário das minhas irmãs, que também jogaram basquete, eu nunca ouvia a bancada, nunca, que era uma coisa que a mim me passava ao lado. Eu quando entrava dentro das 4 linhas, passava-se tudo o resto. Havia realmente a comunicação entre o treinador e os colegas, mas aquilo que se passava na bancada estava na bancada e não via quem entrava, quem saía, não via nada, só via o jogo. Obviamente que há situações na vida que, pronto, escolhas, nomeadamente, que uma pessoa sente que não é escolhida e então acaba por, obviamente, sentir que há uma opinião contrária àquilo que nós achamos que era justo, não é? E há um sentimento de injustiça, mas aquilo que me fazia era a paixão, ou seja, a paixão pelo jogo, a paixão pelo treino, a paixão pelo basquete em si. Aquilo que me fez ao longo dos anos foi nunca desistir, ou seja, eu gostava sempre de treinar, gostava sempre de jogar e queria uma bola para poder estar a desfrutar daquilo que era o jogo e o treino. Portanto, a opinião dos outros acabou por, apesar de eu não ter consciência, em alguns momentos foi crucial para que eu ganhasse força para seguir em frente. Basicamente foi isso. A Nonó pergunta ao Ricardo: o que é que diferencias entre o basquetebol português e o espanhol? Em primeiro lugar, a cultura. Eles têm a cultura do desporto e do basquete. É dizer que o espanhol, por natureza, gosta de desporto, de quase todos os desportos, e gosta muito de basquetebol. Em Portugal, nós não temos cultura desportiva, na minha opinião, nem futebolística temos cultura de clube, gostamos do nosso clube, não nos importa se jogam bem a bola ou mal, se o nosso clube ganhar está espetacular, se perder é uma porcaria. Em basquete, em Espanha isso não acontece. Eles têm cultura desportiva, eles têm noção do como é que se pratica um desporto e qual é a melhor versão desse desporto e são muito nacionalistas, que é uma coisa também muito interessante. Eles adoram basquetebol, por exemplo. Nenhum espanhol se considera espanhol, que é uma coisa que vocês não entendem. A regionalização existe em Espanha de maneira muito mais agressiva que em Portugal, porque os governos são autónomos, cada região tem o seu próprio governo, e ninguém é espanhol. Um é catalão, o outro é galego, o outro é não sei o quê, até jogar Espanha. Quando joga Espanha são todos espanhóis. Não querem perder com ninguém. É uma coisa muito interessante e é cultural. Com esta cultura, eles também o fazem em relação ao desporto, quando fazem num nível muito elevado.
Vocês jogaram contra um clube pequenino, isto é a Guarda de Portugal, para ter uma ideia, né? Nós estamos no interior de Espanha, num sítio pequenino, de poucas pessoas, a população, se vocês forem dentro pela rua, nem que é muito envelhecida, há muito mais gente de idade do que jovens. Mas eles têm uma noção do jogo diferente da nossa, eles conhecem, têm cultura, percebem o jogo. Se vocês repararam hoje, vocês jogaram com uma equipa que é pior que a vossa Júnior, que vimos hoje, por exemplo, mas elas passam com a esquerda, com a direita, com a mão, fazem coisas que as nossas jogadoras não fazem, mesmo não sendo melhores que vocês. Porque têm culturalmente uma coisa, veem basquete. Qualquer daquelas raparigas vêm ver o jogo das séniores, veem o jogo da televisão, veem basquete. E nós em Portugal não vemos basquete. Nós vemos, se calhar, a nossa colega, a nossa amiga ou o nosso namorado, porque é específico, é aquele momento. Não temos o hábito de nos sentar em frente à televisão ou ir ao pavilhão e ver um jogo de basquete de outra equipa qualquer. E isso faz com que haja toda a diferença. Eles acabam por ser mais intensos, têm um modelo de jogo muito mais igual de norte a sul do que nós, e têm um gosto pelo basquetebol superior ao nosso. Óbvio, há uma razão também para tudo isto. Ser profissional de basquete é possível, ou é muito mais possível, como jogador do que em Portugal. Isso também ajuda a ter. Diferenças técnico-táticas. Tem um modelo de jogo adequado às suas jogadoras. Gostei um pouco, jogam campo aberto, defendem bem, desequilibram muito a partir do drible e passam muito bem a bola. Essas são as grandes diferenças em relação ao nosso basquete. Estou a perguntar qual é que preferes, porque pela forma apaixonada como disseste, está difícil. Sim, acho que nós temos que andar para a frente, temos melhorado em muitas coisas. O nosso basquetebol nos últimos 10 anos, basta ver a nossa liga masculina, que é a prova que mais melhorou nos últimos 5, 6 anos. Há uma razão para isso, obviamente, não é só o basquete, há de facto ter 3 clubes grandes entrados da prova, faz com que tenha aumentado e melhorado a prova. Mas ainda nos falta muita cultura de treino, Somos demasiado pequenos no momento de competir. Queremos tanto ganhar que não importa como chegamos a essa vitória. E isso é um erro grave. O nosso basquetebol precisa de dar um salto em frente no que toca a formadores. O treinador de formação não é um treinador de competição. Tem que ter uma pirâmide de valores diferente. Um treinador de competição pode ter uma determinada pirâmide de valores, o que é o mais importante e o menos importante. Quando treinador de formação, os valores têm que ser outros. E nesse aspecto temos muito para andar. Apesar de termos melhorado, temos muito para andar. Se não tem mal, em relação ontem ao jogo, vocês não devem ter ouvido, no final do jogo estavam cansadas, mas a diferença cultural, basta darmos esta ideia. No final do jogo, o speaker do Zamorat elogiou a equipa do Vigo que nos ganhou. Palmas ao Vigo que nos ganhou. Eu olhei aqui na bagagem, em Portugal não seria se calhar palmas, era subirmos aos gajos que nos ganharam. A diferença cultural também passa por isso, não temos a possibilidade de Zamorat ser fantástico. Agora, a Sofia Pinto, a Marta Correia e a Maria Bosch perguntou à Mariana, qual é a sensação de jogar na Seleção Nacional? Vai um bocado anterior? Sim. E acima de tudo um pouco do Ricardo Luís, o orgulho, não é? A concretização de um sonho, porque eu não vou mentir, chegar à seleção sempre foi um sonho meu, um objetivo meu, para o qual eu lutei, eu me esforcei. Eu não sei se vocês sabem, vocês são muito novas, eu era muito pequenina, mesmo. Não, pessoas, Se precisar de ajuda. Exato. Não, mas eu era muito pequenina, muito magrinha, e obviamente que o basquete, há uns anos esta parte, era muito visto para pessoas grandes, assim, só os grandes é que lá chegavam. E portanto eu tinha muito sonho. E é verdade, só os grandes. Só que a grandeza de pessoa mete-se em 3 dedos. Para quem tem dúvidas. Na mentalidade. Basicamente, quem realmente quer, e isto parece um daqueles ditados que toda a gente diz, parece banal, mas realmente nós acreditamos, nós fizemos, se lutarmos para isso diariamente, e obviamente que isso traz abdicarmos de muita coisa,
Tive que abdicar de muitos verões de praia e muitos verões de saídas à noite com amigos, porque tinha treinos, tinha estágios, e obviamente que houve momentos que ficavam tristes, não podia ir ao aniversário da amiga, da melhor amiga, e pronto, mas era aquilo que eu queria, era aquilo que eu gostava de fazer, eu gostava de treinar, eu gostava de jogar, e realmente a seleção sempre foi um sonho meu. E o ter lá chegado, um orgulho enorme, uma realização, e obviamente, mas acima de tudo, um orgulho. O orgulho acho que é a palavra essencial, a realização de um sonho. Maria João Dias, tentativa de pergunta à primeira. Como é que contornava os bloqueios mentais durante os jogos importantes e decisivos? Pois, eu confesso, eu era apesar de ser um pouco emotiva, porque nós todas as mulheres somos um bocadinho emocionais, não é? Ou seja, temos sempre as emoções à flor da pele. Sempre uma jogadora bastante mental, na questão de não me passar, ou seja, estas questões dos bloqueios mentais eu não me lembro de os ter. Os nervos, o controle dos nervos, isso uma pessoa, as borboletas na barriga, uma pessoa sentia, eu sentia. Mesmo em sénior cheguei a sentir, que era uma coisa que se calhar vocês acham, em sénior já é tudo. Não, em sénior também se sente. Quando vamos jogar à Turquia num jogo de competições europeias e temos os hooligans todos, que nós vemos normalmente num jogo na televisão, vemos os hooligans no masculino, não, eu fui jogar à Turquia e tinha os hooligans todos sem camisola, antes de começar o jogo, a um metro de mim na bancada, todos aos saltos e aos gritos, e uma pessoa, onde é que nós estamos? Estamos só a jogar um jogo de competições europeias, e sentes borboletas, e sentes nervos, e sentes tudo. Mas eu também era aquela pessoa que chegava dentro do campo e soltava-me, ou seja, tudo para mim passava, eu queria ir à bola, eu queria jogar, eu queria era um jogo. O jogo por si só, para mim, era uma satisfação, era uma paixão. Portanto, isso para mim acabava por não ter bloqueio, porque eu tinha a bola na mão, eu estava dentro do campo e o bloqueio desbloqueava. Portanto, eu não bloqueios mentais não me lembro de ti. Quais as características mentais e físicas para chegar a um nível de topo? Não é para dentro, é para a versão do atleta, para a As capacidades? Quais as características mentais e físicas para chegar a um nível de topo? Que achas que vais fazer? Eu acho que acima de tudo resiliência. A resiliência é muito importante, no sentido de sacrifício, um pouco dentro daquilo que eu dizia anteriormente, estas questões das amizades, das saídas à noite, das pressões sociais, de sermos igual ao outro, isso muitas vezes faz-nos a ir por caminhos, a desviar-nos um pouco daquilo que são os caminhos que nós devemos ir. E isto um pouco, não só para o basquete, um pouco para a vida em geral. E a meu ver, a resiliência e o sentimento de sacrifício, ou seja, o espírito de sacrifício, acabam por ser dois fatores, a meu ver, fundamentais para que se vingue, quer no basquete, quer na vida. Ou seja, um pouco, para mim, eu não sei, mas para mim o basquete é uma escola de vida. O basquete, como paralelamente àquilo que é um dia, e vocês todas lá irão chegar, aquilo que será o vosso dia-a-dia laboral, a vossa profissão, vocês um dia mais tarde vão ver que na vossa profissão, na vossa vida profissional, há muitos valores que vos são ensinados no basquete, que vos são transmitidos, que vos são dados, ou pelo menos tentados, que realmente depois se vem a refletir no futuro, naquilo que é a vossa vida enquanto empregadores, enquanto empregados em empresas, enquanto pais, tudo isso se reflete um dia mais tarde naquilo que é o vosso dia-a-dia. E a escola, o basquete é uma escola de vida. Caro Ricardo, quando os resultados, a Maria João pergunta, quando o resultado está próximo, como é que decides o que vais fazer? Decides no momento ou já está planeado? É um misto. Quando preparamos um jogo, de acordo com os dias que temos, uma semana, 2 dias, a seleção é muito diferente no clube, por exemplo, no clube normalmente nós temos uma semana para preparar um adversário, da seleção às vezes temos um dia. Um treino, nós jogamos, o dia assim viajamos, o dia assim treinamos, o dia assim jogamos. Portanto, às vezes temos um dia. Quando criamos um plano do jogo, definimos quais são as chaves para o jogo, o mais importante no plano defensivo e ofensivo para ganhar esse jogo, e levamos as coisas planificadas
para atacar aquele jogador, para jogar naqueles sítios, para defender daquela maneira os bloqueios. Há várias opções para tomar e temos que escolher o que é o mais difícil de tudo, não é? Temos que escolher de todas que há, quais são as que nos interessam para este jogo. Esse é o nosso trabalho de gestão, de escolha. E depois temos a ideia formada e começamos o jogo com essa ideia. Ao longo do jogo, por vezes, somos surpreendidos com dados que não contávamos com eles e algumas vezes temos que abdicar ou alterar aquilo que eram as nossas ideias. Mas quase sempre é um misto entre as duas coisas. Há uma ideia inicial, que é, eu diria, 70%, e há um 30% de adaptação, reação, ajuste àquilo que está a acontecer realmente no momento. Portanto, é um misto de duas coisas. Características de uma boa base, extremo e posto. São posições bastante diferentes. Desde logo, um base tem que ser um jogador com capacidade de estar 2 passos pela frente do que vai acontecer e, portanto, é desde logo a primeira posição a especializar no jogo do basquete. Nem toda a gente tem capacidade de ser base e muito menos pode medir. Ou seja, a ideia de que se eu sou pequeno vou ser base, se sou grande vou ser poste, é o primeiro dos grandes erros na formação de um jogador. Há jogadores que têm jeito para ser base e outros não. Jeito é estar um passo pela frente, a capacidade de antecipar a próxima ação. O base tem que ter essa primeira premissa. A segunda, a capacidade ou jeito para passar a bola, que nem todos os jogadores têm. Há jogadores que são super verticais, ótimos a atacar o aro, marcam pontos com facilidade e não são necessariamente bons passadores. E, portanto, dificilmente podem jogar base. E a terceira, a liderança. Portanto, deveria ser um jogador, há muitas formas de liderar, há muitas maneiras, mas deveria ser um jogador que deveria ter uma certa liderança para o grupo. Capacidade de ser aceito, capacidade de influenciar, capacidade de comunicar, de alguma maneira, mais corporalmente ou mais verbalmente, ter a capacidade de que os outros, os demais, entendam o que devem fazer. De um extremo, acima de tudo, é ter capacidade de desequilibrar por tiro, por penetração, por capacidade de uma coisa ou outra. Devem ser jogadores que têm que fazer uma coisa muito bem no ataque. Pelo menos uma. Muito bem no ataque para ser um bom extremo. Posto. Tem que ser um jogador que tenha uma aptidão, desde logo, a jogar em contacto, que é uma coisa que poucos jogadores têm, okay? Mas que é muito importante. Quanto mais capacidades vocês têm de aguentar o contacto, mais probabilidades têm de jogar a nível internacional para qualquer posição. Mas um jogador posto dificilmente consegue fazê-lo se não tiver conforto quando sente o choque de um defesa e um atacante, se não tiver conforto para o fazer. Okay? Portanto, essa é uma das grandes capacidades. Desde logo, se puder ser um fator técnico, jogar bem de costas, ou passar bem a bola, ou ressaltar bem, uma destas três, é outra das capacidades que tem que ir juntamente com a capacidade de chocar, com a capacidade de contactar, de jogar com contato. São as capacidades que eu acho decisivas para estas duas posições. Pergunta nova da Inês Pereira da Filho Gomes perguntou à Mariana como é que lidas com os momentos que ligadas? Sentes frustrada e sem confiança. Como é que lidas os momentos em que sentes frustrada e sem confiança? Ora bem, esta é uma pergunta um pouco difícil, até porque... Os jogos e as neiras já têm. Não, nunca fui dizer muitas asneiras, por acaso. Nunca fui de ter más atitudes, isso não. Momentos de frustração todos temos. Obviamente que chorar também chorei muitas vezes, não vou dizer que não. Não há bela sem senão, portanto, o basquete nem sempre me deu bons momentos, portanto, também chorei muito, também derramei muitas lágrimas, mas momentos de frustração, no que toca ao momento em si, ao dito momento dentro das 4 linhas, é difícil para mim, neste momento, estar eu simplesmente deixava tudo em campo. Eu era daquelas que acabava o jogo com os joelhos todos esfolados, sem ser tão de cotovelos, realmente ia ao chão, lutava até ao fim. Sempre fui uma jogadora, lá está, eu tinha que lutar mais do que as outras, porque era mais pequena que as outras, portanto tinha que ser mais rápida que as outras, tinha que me atirar mais vezes para o chão do que as outras para poder chegar a algum lado. E momentos de frustração, o momento em si era dar o meu máximo, era dar o meu melhor, e no momento a seguir era voltar ao treino com toda a vontade de treinar. Eu nunca deixei de ter vontade de treinar, acho que esse é o sentimento cultural, eu nunca deixar de ter vontade de querer mais. Era passar a treinar. Era, porque não há outra. Eu peguei à ponta dele uma atleta discutindo sendo fixe.
Uma pergunta à Mariana: como é que gerias os estudos com o basquete? Pode ser outra coisa, não sei se as perguntas não é só. Há uma coisa que eu vos posso dizer: eu nunca faltei um treino para estudar. Nunca. Eu sempre consegui gerir o tempo de forma a conseguir treinar e atenção. Eu sempre fiz 2 escalões, ou seja, eu treinava com a equipa do meu escalão e logo a seguir acabava o meu treino e treinava com a equipa a seguir. Ou seja, às vezes estava 3 horas dentro de um pavilhão a treinar, porque treinava sempre com 2 equipas. Obviamente que são tempos diferentes, antigamente eram tempos diferentes e isso se calhar até nem virou um grande rendimento, isso é discutível, mas não é isso que estamos aqui a falar. Naquilo que é a gestão do estudo com o basquete, não é fácil. Obviamente está, eu brinquei estar com os amigos a brincar, porque tinha que estudar, porque a seguir eles tinham tempo a estudar e eu tinha que ir para o treino, e portanto eu tinha que gerir o meu tempo em função daquilo que era o basquete. Para mim o basquete sempre foi uma prioridade, eu não vou mentir, para mim o basquete era a minha prioridade, às vezes até mais do que os próprios estudos. Eu queria mais jogar basquete do que estudar. Consegui estudar, consegui ir para a faculdade, nunca foi um problema. Cheguei a ter que estar em estágio de seleção nacional e obviamente tal como eu, os meus colegas, a terem que estar a estudar em estágio, porque nós acabávamos os estágios e muitas vezes tínhamos exames e portanto nós estávamos a estagiar, tínhamos que treinar diário com jogos e muitas vezes nos espaços que tínhamos entre descanso e scouting e essas coisas, nós tínhamos que arranjar tempo para nós próprios estudarmos e portanto nós sempre fomos fazendo isso ao longo da nossa vida. Eu sempre joguei com os meus colegas de seleção, éramos praticamente as mesmas, iam mudando algumas, mas todas nós estudávamos e conseguíamos conciliar os estudos abdicando de outras situações, mas isso sempre foi possível, quando se quer, tudo se pode. Ricardo, esta jovem atleta diz, pergunta-te, quem é que inventou o 4-6-4? Que coisa que nós não sabemos, ela sabe. 4-6-4. Quem é que inventaste o 4-6-4? É uma forma de pôr pressão no jogador. Nós explicamos o que é 4-6-4. 4-6-4 é a questão de sprintar 4 vezes de frente, 6 vezes de costas e 4 vezes de frente. E é um esforço. Faço 2 uso mais no 10. Nós fazíamos 2-3-2, era o normal, os 4-4 quando queríamos aumentar a pressão numa determinada ação. Portanto, funcionava na maior parte das vezes. Desculpa, repete-me só, para toda a gente ouvir bem, parece-me que não ouviram. O 4-6-4 é 4 vezes de frente? Sim, 6 vezes de costas, o campo e 4 vezes de frente. E é um esforço bastante agressivo do ponto de vista. É óbvio, desde logo, né? Que é suposto ser tudo em sprint, ou partido de sprint, mas tem 3 ou 4 ideias. Primeiro, desde logo física, da ordem física. Portanto, esta ação obriga-nos a transferir a ação de ir para um lado e para o outro no campo, que acontece constantemente no jogo, a reação de ganho ou perca de posse de bola. A segunda era a capacidade de deslocar-nos rápido com passos para trás, que na vossa geração, então, que não brincar na rua, é típico de caírem para o chão ao terceiro passo para trás, porque tem uma coordenação diferente das gerações anteriores que andavam a brincar na rua porque era seguro e hoje, infelizmente, não é. Então era uma maneira de ganhar mais agilidade no deslocamento atrás, porque a capacidade de jogar sobre pontas atrás em velocidades, até porque o 4-6-4 tinha um tempo. Ela podia ser feita em 2-0-5 ou 1-9-5 e os 10 segundos mudam completamente a necessidade de até entenderes que tínhamos que ganhar tempo dos sprints de frente para poder ter algum tempo de compensação nos sprints de trás. Mas acima de tudo, como era um esforço enorme que os jogadores nunca querem fazer, porque obviamente acabam esgotados, são 2 minutos a sprintar toda a velocidade, basicamente é por uma pressão extra também. Portanto, nós dobrávamos aquilo que era um exercício comum, que era 2-3-2, para aumentar a pressão na execução de uma tarefa. Basicamente era isso. É isso. Pergunta 11, Matilde Souza, para a Mariana. Alguma vez teve problemas de eficácia e que isso refletisse numa menor confiança? Se sim, como é que superaste esse problema? Sim, acho que toda a gente que joga tem momentos em que tem dificuldade de eficácia, por diversos fatores, seja físicos, seja mentais, tem dificuldade de eficácia. Resolver esse problema é treinar mais, é questão mental, lá está, ou seja, não perder a vontade de ir ao treino, de quando está a treinar, focado naquilo que tem que fazer, porque o ir ao treino por si só não significa que estamos a treinar, não é?
todas nós podemos ir ao treino, e uma questão é ir ao treino e outra coisa é treinar. São situações diferentes. Nós podemos ir ao treino e não estar no treino. E outra coisa é ir ao treino para treinar, ou seja, para estarmos no treino, para estarmos focadas e querermos sempre a concretização. Ou seja, no fundo, acho que o que me aconteceu muitas vezes nesse tipo de momentos foi no treino a seguir, o ir ao treino com vontade de treinar, de ser mais eficaz, de ter mais bolas. Eu própria, que aconteceu muitas vezes, eu própria estar a pôr o objetivo de maior concretização. Se fazíamos séries 10, eu ficava chateada se metesse só 7 ou só 8, eu queria os 10. Pronto, basicamente, o fator mental nestas questões é muito importante. O irmos ao treino por si só não chega. E eu acho que essas questões da frustração são vencidas com o facto de nós querermos ir treinar, não só ir ao treino. Ok. A mãe Mona Bá perguntou ao Ricardo como é conjugar a função de seleção nacional com o treinador de equipa profissional espanhola. Sai do pelo. Como é conjugar essa função, treinar a equipa e treinar a seleção? Sim, completamente diferente. Diferente é, desde logo, pela janela de trabalho. Nós, a seleção, podemos planeá-la num curto espaço de tempo, dizendo o que é que podemos fazer com poucos treinos. Isto é uma conversa mais de treinadores do que dos jogadores. Assim, nós, na ideia do microciclo ou do macrociclo, na ideia de planearmos a nossa semana, ou o nosso mês, ou a nossa época, quando fazemos com a seleção, ela tem muita, com uma equipa, desculpa, ela tem muita lógica, ela vai numa progressão completamente de sentido lógico, permite-nos apostar por muitas variáveis, pequenos detalhes que passam a ser importantes. Numa seleção, isto desaparece pelo pouco tempo que há para trabalhar. Não é? Os nossos microciclos são muito pequeninos e então o mais difícil da vida do treinador é gerir. Ser treinador de uma equipa em Espanha ou ser o gestor da TAP é exatamente igual. Não há grande diferença. Ser o treinador de um Chelsea ou ser o gestor da Ibéria é exatamente igual. Por isso pagam o que pagam a grandes treinadores. Porque é tudo uma questão de gestão. Gestão de tempo, gestão de conhecimento, gestão de emoção, gestão de comunicação, gestão com a imprensa, gestão com os jogadores, gestão. É tudo gestão. Então, quando temos uma seleção, que há pouco tempo, gerir é o que é o mais importante do importante. E escolher exatamente isso para poder treinar. Portanto, mas acho que é uma conversa muito treinadores. Em relação ao sacrifício, é terrível. Porque passamos a vida a entrar pôr um chip, meter outro chip, viajar, andar de um lado para o outro, é muito cansativo, mas obviamente também é espetacular. Não vou dizer que é tão mal, porque tem o outro lado. É trabalhar com os melhores. E trabalhar com os melhores é trabalhar com gente que está apta, que quer, que tem vontade, é sempre gratificante. Ok, concluímos as 12 perguntas que tínhamos aqui. Eu fui tomando notas, tenho este defeito de escrever tudo como dizem, para depois guardar e ir relembrando. Gostei muito da informação que nos foi dito, que para sermos atletas temos de ser muito organizados a nível pessoal. Para podermos ter a escola, a família e o basquete, e não termos desculpa para não falharmos nisto, parte da organização pessoal. Eu digo pessoal porque às vezes nós passamos isto para os nossos pais. O pai que é responsável pela agenda, não somos nós. Não é o meu pai que vai dizer que eu tenho que estar sábado, que tenho jogo domingo ou faltar. Não, sou eu que organizo a minha agenda. A organização pessoal, retirei, que é muito importante. Uma coisa importante, e o que o Ricardo falou e também a Mariana, é o compromisso e a paixão. Pelo desporto e pelo basquete. Isto, nós somos, se calhar, falsos em dizer isto, porque nós vivemos isto com a paixão desde que acordamos até que dormimos, não é? Fica também outra ressalva, se me permitem, que é o treino. Portanto, se nós lembrarmos que treinamos mais que o que jogamos, o treino é o mais importante, daí o Ricardo dar a relevo, o atleta treinável é o mais importante para ele, não é a tiradora que mete 40 pontos, se calhar não ligar para a equipa não treinar, é o atleta treinável, o treino é o mais importante, porque com a preparação vai surgir a oportunidade. O Ricardo tinha treinado para ser profissional, porque estava preparado para o ser e tinha treinado para ser treinador, nós também treinamos isso. O compromisso, paixão. E fazer no treino aquilo que o treinador diz, porque os treinadores que é para correr até a linha 4-6-4, porque eu só conhecia o 2-3-2, eu não conhecia a nova versão, portanto eu gosto de seguir os bons exemplos. Quer dizer que se é correr até à linha, é para correr até à linha, não é correr até à linha final. A linha final não é a linha do lance livre, é diferente, são duas linhas. E o treinador diz que é para correr até à linha final, até à linha final. Portanto, nós temos que lembrar na nossa vida que eu comparava agora aos gestores.
Há gestores, há treinadores e nos clubes há diretores que dirigem o clube, há treinadores que têm a função de treinadores aos atletas. Portanto, se cada um de nós fizer a sua tarefa melhor, todos vamos ser bons. Agora, quando nós queremos fazer a tarefa dos outros, não vamos fazer nada. Alertávamos bem para isso. Foi um momento fantástico. Eu saio daqui muito mais enriquecido do que estava há uma hora. E isto, um agradecimento à Mariana e ao Ricardo, que proporcionaram este sonho e este momento alto, mas também, e agora tenho que dar um agradecimento público, antes de chegarmos e pomos indicadores diferentes, ao Diogo e ao Pedro. Sem eles isto não era possível. Eles têm uma dedicação imensa sobre o vosso trabalho. Para mim, como coordenador, eu sou um coordenador, mas tenho pessoas que fazem este trabalho. Portanto, eu não sou patrão nem diretor de nada, sou um coordenador que ajudo no que podem, mas vocês devem, este momento, a estas duas pessoas, e uma salva de palmas pelo trabalho que eles fizeram. Jorge, há só lugar para uma perguntazinha para o Ricardo. Desculpa, eu perguntei aos treinadores. Ricardo, faz favor. Fora o futebol e o hóquei patins, por razões óbvias lusitanas, há umas décadas atrás nós éramos obviamente anatomicamente mais pequenos, menos musculados, etc. Mas de um momento para o outro, nomeadamente dois desportos, evoluíram muito, o handball e o futsal. O que é que ainda nos falta para o basquete conseguir atingir, por exemplo, o nível do handball? Em primeiro lugar, estamos a comparar duas coisas incomparáveis. O futebol, porque o futsal... Pois, isso não conta. Dê ideia. Fiz na altura disse, dou-te 3% da tua população tiver uma licença de futebol, eu dou-te mais não sei quantos mil milhões de euros, porque é assim que funciona o futebol. Então a primeira coisa que a Federação Portuguesa de Futebol fez foi trazer o futsal para dentro da Federação. Pois. E logo assim, como não chegava, o feminino, vamos desenvolver o feminino, para ganhar dinheiro. Portanto, eles têm argumentos que mais ninguém tem, portanto isso é incomparável. Em relação ao handball, farás ideia de quantas pessoas jogam handball no mundo e quantas jogam basquetebol? É que há 10 anos, como tu dizes, havia mais licenças de basquetebol que de futebol no mundo inteiro. Portanto, estamos a comparar. O orçamento do Barcelona em basquetebol é 2 vezes mais caro que o do handball. Há milionários a jogar basquetebol, mas não há tantos milionários a jogar handball. Portanto, nós temos que comparar o que é incomparável. Nós queremos ser um dos melhores do mundo entre bilhões ou entre milhões. E é muito diferente quando tu tens de competir ou afrontar-te a milhões ou a bilhões. O basquetebol é praticado a nível mundial muito mais que o handball. Há 3, 4 nações só. Repara, a degradação da União Soviética e da Jugoslávia faz de Portugal baixar 20 lugares do ranking sem ter jogado. A existência de mais 10 ou 12 países que nos ganham à frente, com cultura basquetebol de toda a vida, que não acontece. Então, passamos a vida a comparar o que não tem. Não é comparável. Não, repara, isto não tira um pingo de mérito ao handball. Não vamos com. É que as pessoas depois baralham tudo e está sempre ao handball. Não, o handball está a fazer um trabalho extraordinário. Mas o handball estava como daqui à porta para chegar ao que está a chegar. Nós estamos ali para chegar ali. Não podemos comparar, não podemos dizer vamos chegar lá quando ele chegar, não. Que há coisa a melhorar? Há muitas. Há muitas a melhorar. Mas nós vamos nos sempre enfrentar a muitos mais doncitos na vida do que o handball. A muitos mais. Então nós temos sempre que trabalhar, nós temos que trabalhar o triplo deles para chegar ao mesmo que eles. Porque a quantidade de gente que está envolvida de uma modalidade na outra, portanto, a NBA onde é que está no handball? Quanto é que mexe a NBA? De que é que estamos a falar verdadeiramente? É um mundo, há um mundo de basquetebol que o handball não faz ideia de que é que estamos a falar. Percebes? Portanto, ainda assim tu dizes, mas o futebol também é assim, chegamos lá, claro. Mas o menino nasce e é sócio do clube e dá-se uma bola para os pés. Quando fizermos isso com o basquetebol, se calhar também vamos melhorar qualquer coisita mais só com essa cultura do gosto por esta modalidade que não existe assim tanto. Claro que algumas coisas têm melhorado, uma delas é os 3 grandes. Bom, basquetebol feminino, estamos aqui. Benfica Sporting, de segunda divisão, de há 10 anos atrás, teve mais de meia página na bola. Hoje, se vires, se a final for Cabo Madeira União Esportiva, se tiver visto no jornal, sorte, não? Mais Portugal joga e eles não se sabem. E não há alguém que chame incompetente a ninguém, porque é a tua nação, é o teu país e tu não queres saber. Tu ganhas uma medalha de prata ou de ouro em atletismo, vens uma vez na capa e durante 4 anos ninguém sabe de ti.
ninguém ouviu falar de ti. E levaste o nome levaste a tua bandeira ao mais alto, a correr 10 mil metros, ou um homem do Juda romba com o outro 3 vezes e falas dele de 4 em 4 anos. E não há ninguém que chame incompetente a ninguém, porque não é importante ser português. É importante ser do Porto, Benfica ou do Sport. Enquanto isto não mudar nada, não muda. Enquanto isto não mudar nada. E não tem, lá está, não está mal ser do Benfica, do Porto ou do Sporting. O que está mal é não entender que ser do Portugal é tão importante como ser do Porto, do Benfica ou do Sporting. E enquanto não entendermos isto, é cultural. Enquanto não entendemos isto, tudo é mais difícil. Tudo é mais difícil. Agora, o facto do Benfica estar muito feminino neste momento já é uma coisa boa. Se amanhã dizem que o Sporting quer entrar, será bom. Vamos dizer, o Futebol Clube do Porto não tem feminino, quase nada. Isto, numa equipe para paga, compraram uma equipe, é verdade, de voleibol. Mas isto num país a sério, isto é criticável, isto é. Dava-se pancada. E no nosso. É de mulheres. Vê-se depois. Portanto, aqui o que eu quero dizer com isto é, mais do que dizer mal, quem seja, há algo que tem que mudar. E acima de tudo tem que mudar culturalmente, tem que mudar para depois outras coisas também atrás disso chegarem. Eu acho que o basquetebol, repara, eu entrei em 2005, treinei equipas da seleção que nunca tinham ganho um jogo internacional. Nós estamos na divisão A neste momento das três. É pela segunda vez na história estamos na divisão A. Mudámos uma mentalidade, mudámos o paradigma, mudámos o modelo de jogo, mudámos tanta coisa em 18 anos que somos alguém ao nível da formação. Mas enquanto não for profissão, tu chegas a um certo ponto e dizes até aqui estou, daqui já não continuo. Ontem eu comentava com o Jorge, estás a ver na televisão, horário nobre, televisão nacional, Valência-Girona, primeiro contra o segundo, Liga Feminina. Já estamos a falar de estar na primeira, no canal, mas no canal público. E a seguir tens para o intervalo dizer cada 5 jogadoras, 4 desistem aos 16 anos. Em Espanha. Em Espanha, onde é profissão e onde eles têm um mercado altíssimo, um nível altíssimo. E em Portugal, quantas desistem? Dos 16 para os 18. Quantas jogadoras desistem? Ninguém sabe, ninguém quer saber, ninguém faz nada. E porquê é que desistem? Então, esses são os paradigmas que estão a mudarem. Podemos continuar a dizer que a culpa é da Federação, da Associação, do não sei o quê. Não, a culpa é de todos nós. A culpa é de todos nós que realmente nós não paramos, não identificamos os problemas, não criamos uma estratégia para contornar os problemas. Eu penso que o handball, nesse aspecto, muito bem. Parabéns ao handball por ter feito realmente a capacidade de juntar, de reagrupar todos os seus clubes grandes envolvidos, muito bem envolvidos, e tem que se criar uma cultura, infelizmente ainda num âmbito pequeno, mas bem desenvolvida. E nós podemos melhorar nisso, podemos, mas vamos ficar sempre aquém do handball, porque o handball enfrenta-se a 5 grandes nações e nós enfrentamos a 50 grandes nações. Eles enfrentam-se a 5 bilionários por jogar handball e nós enfrentamos a 50 bilionários por jogar basquetebol. E enquanto assim for, o nosso recorrido, o nosso percurso é sempre muito melhor que o deles. Obrigado. Bom, estão mais para o Sr. Fechar. Obrigado, amigos.